Salve, salve, galerinha do canal de Santos. Vamos aí para nossa aula de hoje. É isso aí, galerinha do segundo ano, ou seja, da matemática. Vamos estudar aí polígonos regulares inscritos em uma circunferência. Tá certo, galerinha? Então, logo de início aí você pode observar exemplos práticos aí de polígonos inscritos dentro de uma circunferência. Veja essa placa aqui de pare, tá certo? Então aí nós temos um polígono, tá certo? Que nós poderíamos colocar uma circunferência ao redor dele, né? Aí poderíamos dizer que ele seria inscrito, dentre outras figurinhas que você pode observar. Então é isso aí, galerinha. Só no canal de Santos você consegue aprender de forma bem lúdica e prática. Então você que não é inscrito no canal de Santos, se inscreva aí no canal de Santos, dê seu like para fortalecer o canal de Santos, ative o sininho para ficar atento às próximas notificações. Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa aula de hoje. Polígonos regulares inscritos em uma circunferência. Vamos definir o que seria uma circunferência, pessoal. Então, circunferência é basicamente o seguinte: é a figura formada por todos os pontos de um plano que dista R de um ponto O fixo desse plano. A distância R é chamado de raio da circunferência e o ponto O é chamado de centro da circunferência. Então você pode observar aqui, ó, nesse exemplo, ou seja, a definição da circunferência. Então aqui eu tenho a distância, né, desse ponto até o centro da circunferência, tá certo? Nós temos o centro aí da circunferência, beleza, galera? Então vamos lá. Então olha só, quando todos os vértices de um polígono pertencem a uma circunferência, dizemos que um polígono ele é inscrito nessa circunferência, ou a circunferência circunscrita no polígono. Então veja um modelo aqui, ó, como exemplo, nós temos um retângulo inscrito, né, na circunferência. Veja que nós temos um pentágono regular inscrito na circunferência e o quadrado inscrito na circunferência. Ou poderíamos dizer que a circunferência está circunscrita nesses polígonos aí, tá bom, pessoal? Então vamos aí ver como é que funciona, como é que descobrir as relações entre esses polígonos e essas circunferências. Então veja só, galerinha, quando um polígono regular é inscrito em uma circunferência de centro O e raio R e raio de medida R, não é isso? Todo segmento cujas extremidades são o centro da circunferência e o ponto médio de um lado do polígono é chamado de apótema. Então o ponto médio do lado de um polígono é chamado de apótema. Então onde é que tem o ponto médio? Então veja que eu tenho um lado desse polígono, que o polígono aqui no caso é um quadrado. O ponto médio dele aqui, ó, é onde tem o P. Então o apótema se dá pelo segmento aqui de O até P, ou seja, aqui nós temos o apótema e aqui nós temos o raio aí da circunferência, beleza? Então vamos encontrar as relações aí, pessoal, entre esse apótema, tá certo? E esse raio, tá certo? Beleza? Então, como você pode observar na figura, nós temos aqui, ó, circunferência inscrita de raio R, né, a medida do raio R, e aqui nós temos outra circunferência inscrita aí de raio R, tá certo? Dentro aí desse quadrado, ou seja, desse polígono regular, que é um quadrado, beleza? Então vamos aí descobrir algumas relações, mas antes disso observe o seguinte, a figura, ó. Aqui nós temos o seguinte: o apótema, o segmento OP de cada polígono inscrito em uma circunferência. Aqui nós temos um polígono, que é o quadrado, o apótema dele é o seguinte aqui, o segmento O até P, tá certo? Ou seja, e o raio aqui, ó, da circunferência. Esse quadrado ele possui um lado, uma medida de lado, não é isso? Aqui nós temos um triângulo, né? Um triângulo retângulo, tá certo? No qual aí nós temos ele inscrito aí dentro da circunferência. Nós temos o apótema desse triângulo é a metade da altura dele aí, ó, tá certo? Veja o segmento O a P, que no caso seria o apótema, tá certo? Então esse triângulo possui um lado. E aqui nós temos um hexágono, tá certo? Inscrito aí nessa circunferência. Então qual seria o apótema desse hexágono? Então, a medida do apótema do hexágono regular é a medida da altura do triângulo equilátero de lado R, no qual R é o raio da circunferência, tá certo? Ao polígono. Então veja só, nós temos aqui, ó, o raio da circunferência ao polígono, certo? Então nós temos o apótema, o segmento OP. Aqui nós temos o lado desse hexágono, tá certo, galera? Então vamos aí encontrar as relações pertinentes. Primeiro vamos ver aí como é que é o comportamento no quadrado inscrito, né, em uma circunferência. Como encontrar a relação do apótema com o raio? Então, veja só, vamos observar esse triângulo, pessoal, o triângulo OBP. Então veja que nesse triângulo formado pelos vértices O,
P e B, nós temos aqui a hipotenusa R, temos o apótema e temos o lado aí, ó, que seja a metade do lado quadrado, L4 dividido por 2. Então, vendo aí, veja como é que vai funcionar. Aplicando o teorema de Pitágoras, no caso, o quadrado da hipotenusa igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Esse Azinho aí, pessoal, ou seja, o igual ao quadrado, ele corresponde a L sobre 4, ou seja, que é a metade aí do lado do quadrado, tá certo? Então, substituído nessa expressão, nós vamos encontrar o seguinte, vai ficar uma relação simples, tá? Então, resumidamente, nós podemos dizer que a medida do lado do quadrado é dado por L4 igual a R, que multiplica aí a raiz quadrada de 2, tá certo? Podemos também encontrar a relação aí do apótema com o raio. Veja só, o apótema vai ficar dado pela seguinte expressão matemática, igual a R, que multiplica a raiz quadrada de 2, dividido por 2. Então, isso aqui serve para encontrar o lado do quadrado e aqui serve para encontrar o apótema aí desse polígono inscrito na circunferência, beleza? Então, como seria o comportamento no triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, beleza? Então, veja só. Aqui nós temos um triângulo cujos vértices é A, B, C, tá certo? Então, vamos encontrar aí a relação do apótema com o raio da circunferência. Veja só, primeiro vamos observar esse triângulo, o triângulo MOB, ou seja, nós temos aí um triângulo cuja hipotenusa é R, um lado é A3 e o outro lado é L3 dividido por 2. E aqui nós temos outro triângulo, um triângulo grandão, que é formado aqui pelos vértices HCB, certo? É a mesma expressão, veja, ó, o lado L dividido por L3 dividido por 2, o lado L3, aqui nós temos a hipotenusa, que é a soma aí de L3 mais R, tá certo? Então, vamos encontrar a relação, ou seja, nós vamos ver uma semelhança entre os triângulos OMB e o triângulo CHB. Eles são semelhantes, pois tem um ângulo reto e um ângulo comum. Então, como seria? Então, veja, ó, que esse lado aqui é praticamente semelhante a esse lado, ou seja, esse ângulo também é semelhante a esse ângulo aqui. Então, por semelhança de triângulos, vamos aí fazer algumas expressões. Veja só, nós temos o seguinte, ó, vai ficar assim, A3 dividido por R, certo? E aqui o L3 dividido por 2 dividido por L, ou seja, eu pego esse cateto, né, esse cateto dividido por esse cateto e esse cateto aqui dividido por esse cateto. Então, o apótema vai ficar igual a R sobre 2, tá certo? Então, aplicando agora aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo grandão, como é que ficaria? Veja, primeiro nós observamos aí que a hipotenusa é a soma do apótema mais o raio. Então, aplicando aí o teorema de Pitágoras, vai ficar o seguinte, L3 dividido por 2 ao quadrado mais A3 mais R ao quadrado igual a L3 ao quadrado. Então, veja só, o teorema de Pitágoras é simples, é só pegar a hipotenusa ao quadrado mais a soma aí dos dois catetos, beleza? Então, resumidamente, veja só, efetuando as expressões matemáticas, a gente vai encontrar a relação aí do lado do triângulo e referente aí ao raio da circunferência. Então, ficaria da seguinte forma, L3 igual a R, que multiplica aí a raiz quadrada de 3, tá certo? Então, veja aí como funciona. Aí nós temos as relações do apótema com o raio, tanto num quadrado inscrito em uma circunferência, quanto no triângulo equilátero aí inscrito em uma circunferência. Beleza, galerinha? Então, essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima videoaula, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí para fortalecer o canal de Santos, tá certo? Então, valeu, galerinha. Até a próxima videoaula.